você não acaba nas urnas, um monte de mensagens pedindo paz e amor, eu estou carente, eu preciso de amor. Bom, isso é parte do processo. Tem um setor da sociedade que está com medo da tendência à polarização. É só o início, hein? É um início de uma tendência à polarização social que se repercutiu. Não é que não fizemos campanha eleitoral com 43, 44 graus de febre, não vamos nos enganar a nós mesmos. Certo? Este era um país que estava com baixa pressão, temperatura abaixo dos 36, que é o normal nos bípedes que tem sangue quente, e agora tivemos uma campanha eleitoral ali nos 37,5, 38, deu um pouquinho de suador, um pouco de calafrio, mas não é febre, certo? É febre de aspirina, não é aquela febre que o cara tem que tomar na veia doses cavalares de antibiótico e provavelmente se internar. A extrema-direita vai se reorganizar. Por exemplo, os malucos estão chamando, tem um grupo de malucos que estão chamando, que é uma corrente organizada, um ato no sábado, na Avenida Paulista, pelo impeachment da Dilma. Em plena Avenida Paulista. Então, um dos maiores líderes do anarquismo em São Paulo, chama Diogo Pereira, é filho do Marcão Ferna. Marcão era da Versus, primeira iniciativa que a organização histórica que construiu o PSTU teve durante a ditadura, tem um jornal legal, era o Jornal Versus. O pai do Diego era um dos diretores do Versus. Conheço o garoto, porque ele, enfim, estava no Versus, ele virou anarquista. E ele me chamou pela internet da terça-feira à noite, às 11h30, meia-noite, dizendo: temos que organizar milícias armadas para ir atacar o ato dos fascistas no sábado, vamos fazer uma grande mobilização antifascista. Isso é o Diego, eu já mandei uma mensagem para ele: Diego, você anda tomando o quê ultimamente? A essa hora da noite você quer organizar... Ele quer uma batalha campal, porque o Diego tem a tara da maioria dos anarquistas punks. Ele é hoje um homem de 45 anos que se veste a punk. Então vocês estão imaginando a figura, né? Eu acho que nos últimos 20 anos nunca vestiu uma calça comprida. Ele tem mais tatuagens que cantor de rock. Mas a tendência é a polarização. Ele tem impulso revolucionário e sabe que se for para enfrentar os fascistas na rua e não tiver a militância do PSTU, ele lembra de junho, não vai ter confronto. Então ele quer que a gente dê. Este é o primeiro tema. Segundo tema, para onde vai o governo Dilma no quarto mandato do PT? O governo Dilma, durante a campanha eleitoral, a campanha Dilma, enfim, nessas últimas semanas, fez alguns discursos que eram mais animadores, de fato. Ela falou sobre criminalização da homofobia, ela denunciou o Aécio porque o Aécio quer elevar as taxas de juros, elevando as taxas de juros, eles fabricam desemprego, usam a inflação como um álibi para produzir desemprego, que assim o salário médio cai. Ela fez inflexões, cito duas, uma econômica e uma no campo dos costumes. Bom, primeiro dia depois das eleições, consulta Luiz Trabuco para ser ministro da Fazenda. Bom, eu não sei, vocês estão familiarizados com quem é Luiz Trabuco? Luiz Trabuco é um dos principais chefes políticos burgueses do Brasil, é presidente do Bradesco. Mas não é só presidente do Bradesco, ele é um quadro intelectual, político, central da burguesia brasileira, entendem? Ele é um dos 10 caras que dirige a classe dominante no Brasil. Isso é o Luiz Trabuco. Convidar o Luiz Trabuco para ministro... Qual é a diferença entre chamar o Luiz Trabuco e chamar o Armínio Fraga? O Armínio Fraga é, digamos, uma fração nova burguesa. O Luiz Trabuco é a classe dominante, entende? Não é o Armínio Fraga é um garoto de classe média que foi trabalhar no mercado financeiro nos Estados Unidos, ganhou muito dinheiro e depois, como é um homem de confiança da burguesia, depois da experiência premiada que ele teve no governo Fernando Henrique, montou um fundo. Mas não é um homem de fortuna burguesa. Agora ele é burguês, porque ele se fez rico. Mas ele não vem de família burguesa. Armínio Fraga podia ser professor na Universidade Federal da Bahia. Só que foi trabalhar no mercado financeiro e montou uma fortuna. Não é a burguesia de verdade, compreendem? Luiz Trabuco é a burguesia de verdade. Então, durante a campanha eleitoral, lembram da campanha contra a Marina?
Porque estava a Neca Setúbal, que nunca dirigiu os negócios da família, nunca dirigiu mesmo. Vive da renda da família Setúbal, vive da renda do Itaú, mas não é uma mulher, não é um quadro político da burguesia, pelo amor de Deus. A Neca Setúbal, para a burguesa, é considerada uma extravagante. Se uniu a fada madrinha da floresta. Vocês acham que a burguesia leva a sério Marina Silva? Pessoal, vamos levar a sério a classe dominante desse país? A Marina Silva é um personagem pitoresco que só vai ser utilizado pela burguesia se for necessário para produzir fragmentação e diversão política. Marina Silva, ela serve de bombeira. Para isso ela pode ser útil, mas não é um quadro da burguesia. Muito menos a Neca Setúbal, que é diretamente uma mulher extravagante, que está preocupada em falar sobre escola pública. Veja, a Neca Setúbal está à esquerda da Globo. A Globo é Todos pela Educação. Conhecem o programa do Todos pela Educação? Então, a Neca Setúbal é melhor do que isso do ponto de vista programático. Não vou defender a Neca, só estou posicionando a gente no debate. Ela não é Todos pela Educação, ela é muito mais complexa, o pensamento, ela é melhor do que isso. Ela não é a irmã do Sena, entendem? Já viram a Viviane Sena falar do Todos pela Educação? Que é uma coisa diretamente que saiu de uma caverna neandertal, não entende absolutamente nada da educação e acha que a solução para a educação do Brasil é que os pais têm que frequentar reuniões nas escolas. Bom, isso é a Viviane Sena. A Neca Setúbal não é este nível. Como é possível a cara de pau da direção do PT quase criminalizaram a Marina com a história da Neca Setúbal? Usaram como arma central contra o Aécio. Você vai elevar as taxas de juros e entregar o Banco Central para a Armínio Fraga, e na segunda-feira chamam Luiz Trabuco? Isto sinaliza que o governo está em disputa pela esquerda? Bom, não fosse isso bastante, ontem o Banco Central subiu a taxa de juros, quando toda a burguesia estava resignada que não ia subir. A burguesia dizia, não, 11%, vai ficar 11%, está tudo bem. Aí o Banco Central diz, não, 11,25%, sinalizando, nós vamos subir mais. Aqui, veja, é muito perigoso o mundo das ilusões, porque as ilusões são muito tentadoras. Veja, nós nos apaixonamos pelas coisas que nós desejamos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que o Palmeiras perdeu 10 jogos seguidos. Lembram-se? Ficou em último lugar na Série A. Então, imaginem isso para a torcida palmeirense, que está quase toda concentrada num bairro só de São Paulo. Estamos quase todos no mesmo bairro, entendem? É a zona oeste de São Paulo. Ali é uma república palmeirense. É a única região da cidade em que o Corinthians não é majoritário. Em todo o resto da cidade, o Corinthians é majoritário. A única região que ele não é majoritário é na zona oeste de São Paulo. Perdeu 10 vezes seguidas. Depois ganhou 2 ou 3 jogos, empatou 2 ou 3 jogos. Terça-feira eu fui no clube encontrar os meus amigos de corrida e a turma já estava dizendo, pessoal, nós estamos na disputa para os 4 que vão para a Libertadores. Não é normal, não há nenhuma chance do Brasil, do Palmeiras ficar entre os 4 primeiros. É puro desejo. O cara toma uma caipirinha, come um pouquinho de provolone com pão, fica no estado alterado de consciência e começa a delirar. Por quê? Porque o desejo é muito poderoso, é um impulso humano poderosíssimo. A força do desejo é pensamento mágico. Pensamento mágico é quando nós começamos a acreditar de que os nossos desejos são realidade. E vejam, a manipulação política só é bem sucedida porque a esmagadora maioria das pessoas se deixam cegar pela força do seu desejo. Por que a manipulação política é tão poderosa? Por que é tão fácil enganar tanta gente? Vocês sabiam que é fácil enganar tanta gente? Chama-se capitalismo. É um sistema brutalmente injusto. Tem 200 anos de história. Alguma coisa tem que explicar que ele se mantenha. Por que a maioria das pessoas aceita um sistema que só pode prejudicar as suas vidas? Porque são manipuladas politicamente. Veja, isso quer dizer que no governo Dilma não há contradições? O governo Dilma tem contradições, tudo tem contradições. No meu prédio tem contradições, tem reunião de condomínio, tem contradições. Em todos os lugares do mundo tem contradições. O Palmeiras está em eleições, está dividido em 2 alas irreconciliáveis, tem contradições. Tudo na vida tem contradições. No governo Dilma tem contradições.
Querem saber mais? Tem contradições entre a Dilma e o Lula. Estão há 1 ano e meio com conflitos graves. Graves conflitos, diferenças graves. Lula deu ultimato exigindo a demissão de Manteiga. Dilma manteve Manteiga. Tem diferenças dentro do governo? Por suposto que tem. Em todos os lugares, em todos os ambientes tem diferenças. E aqueles de vocês que se interessam pelo PSTU, é bom saber, nós não somos um partido monolítico, nós não somos o PCdoB, que haja Coreia do Norte está em transição para uma sociedade socialista. A Coreia do Norte está numa transição para a Idade Média. Tudo na vida é plural. Que esteja em disputa, o problema é qual é a disputa. A disputa é uma disputa num campo burguês. E, portanto, só o pensamento mágico é que pode explicar que alguém imagine que Dilma tomaria as medidas que o Brasil vai ter que tomar. Teria que tomar para essa sociedade não se desintegrar. Que é o perigo de uma regressão histórica, que começa a se desintegrar o tecido da sociedade. Há sinais claros, por enquanto são epidérmicos, não me interpretem mal, mas há sinais. Sejam epidérmicos não quer dizer que a gente não tem que ver a crise social. É normal que em Santa Catarina a polícia não consegue restaurar a ordem pública há mais de 60 dias? Vocês acham isso normal? 150 ônibus queimados em 6 semanas? Isso não é normal. É normal o que aconteceu no Maranhão, naquela prisão, que transformou-se num escândalo mundial, degolação em prisões. É normal? Não, isto são sinais de barbárie. É normal o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que passaram os últimos 6, 8 anos construindo as UPPs. A Mangueira teve guerra aberta entre Terceiro Comando e CV, e a polícia não tenha como intervir, tiroteio, guerra. A Mangueira fica em frente ao estado do Maracanã, vocês estão entendendo? Não fica em Nova Iguaçu. O Morro da Mangueira está mais perto do centro da cidade, Copacabana. Na Mangueira é uma das primeiras favelas pacificadas. Isso não é normal. Então, eu cito 2 ou 3, não sei qual é a situação da Bahia, mas Salvador é uma cidade que deve ter alguma coisa perto de 40% da população, se não mais, em favelas. Imagine quais são as taxas que vocês têm de homicídio, quais são as taxas que têm de roubo ao patrimônio. Eu acabo de chegar de Cachoeira. Cachoeira é uma cidade que tem 35 mil habitantes. Estava com um professor que veio de Pernambuco, está há 3 anos em Cachoeira. Aí eu perguntei, mas por que a gente não vai por esta estrada que vai mais próximo para a BR? Essa estrada é um atravesso. Por quê? Porque o pessoal para os carros a bala. Como assim a bala? Eles vão para o meio da estrada, põem um fuzil automático, ele diz, Kalashnikov, AK-47, apontam a arma e se o carro não parar, eles dão um tiro. Mas já mataram gente? Mataram 3. Então o cara não vai numa estrada, ele está em Cachoeira, tem 35 mil habitantes. Isso eu aprendi hoje. Então, há sinais evidentes da crise social. Imaginem o impacto que vai ter sobre o Brasil a evolução da crise internacional. A Europa está mergulhada em deflação. O Banco Central Europeu, que se recusou, desde 2009, a aplicar a política do Obama, do relaxamento monetário, não vou descansar com muitos detalhes econômicos, mas basicamente significa injetar uma quantidade absurda de dinheiro, forçar a desvalorização do dólar para